juntamente com o pastor João, eu que faço parte da Igreja Pentecostal Viva com Deus, com o nosso pastor presidente Lucas Silva. Glória a Deus. E eu estou aproveitando esta oportunidade que Deus ele me concede de estar juntamente com vocês aqui nesta live, né? Aproveitando o momento aqui também do meu trabalho para poder falar de Jesus, aproveitar essa tranquilidade e convidar vocês que venham participar sobre um tema poderoso, né? Que é as 7 igrejas da Ásia e também e os seus tempos. Amém, queridos? Aleluia. Convida um amigo aí, você que está aí na live, está aí no Facebook. Vamos aproveitar e falar de coisa boa, falar de Jesus, que é muito importante para minha e para tua vida. Glória a Deus. Quando o cristão ele para falar do Senhor Jesus, aleluia, algo extraordinário acontece. Acontece bênção, acontece milagre, acontece a presença de Deus em nossa vida quando nós paramos para falar do Mestre. Quero pedir já, dizer aos irmãos, se houver alguma interrupção aqui, os irmãos vão me perdoando porque eu estou no local do meu trabalho. Que Deus e da campo e anjo para a tua Bíblia, se nós vamos falar do Apocalipse, então temos que abrir a Bíblia no livro do Apocalipse. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 1, Apocalipse capítulo 3, versículo 21 e 22, para nós se basearmos naquilo que nós vamos falar, né? Algo escatologicamente, para que a gente venha aprender com a palavra do Senhor. Irmãos, costumo dizer que quando nós procuramos entender a palavra do Senhor, somos ricamente abençoados por Deus. Glória a Deus. Eu estou cansado de estar conversando com a minha companheira. Estou cansado de ver cultos místicos dentro da igreja, irmão. Mas vamos falar da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, versículo 22. E aproveita, convida os teus irmãos para que a gente venha participar, para que você venha participar da palavra de Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, falar do livro do Apocalipse, para muitos traz temor, traz medo. É isso mesmo. Já ouvi alguém chegar para mim? Os irmãos estão ouvindo bem aí? Se estiver vindo bem, deixa o seu ok aí, deixa teu like. E aproveita, convida teus amigos para entrar. Deixa de ser tímido, entra aí, vamos assistir essa live, né, irmão? Queridos, como eu tenho dito para os irmãos, que muitas pessoas têm medo do livro do Apocalipse. Não sei porquê. O livro do Apocalipse ela traz revelações futuras, como uma linguagem escatológica, quer dizer, mensagens futuras. Algo que já aconteceu, que vai e que vai acontecer. Por isso que estamos vivendo nesse prenúncio da vinda de Cristo. Cada carta deste Apocalipse, irmão, destas 7 cartas que Jesus mandou o apóstolo João que escrevesse às igrejas da Ásia, são dirigidas aos anjos da igreja, ou seja, ao pastor e consequentemente ao povo da igreja naquela cidade. Estas 7 igrejas, na providência de Deus, nos fornecem um modelo de todas as igrejas e de todas as épocas, e portanto são representativas. As 7 igrejas mencionadas pelo apóstolo João através da revelação de Jesus Cristo na ilha de Pátimo, que são, vocês sabem, toda a história do apóstolo João, um discípulo ou um apóstolo que o imperador romano tentou matar e não conseguiu, e resolveu isolá-lo
em uma ilha de Patmos, para que o evangelho que ele pregoava não crescesse como sementeira, como ele mesmo dizia. E o apóstolo João, ele antes de ir para a ilha de Patmos, ele tentou o matar em um caldeirão de azeite fervendo, atado por cordas. E o imperador achava que ia conseguir destruir o apóstolo João. O provável é aqueles que, quando subiram a escada e lançaram João atado nas cordas, aqueles foram queimados quando foi salpicado o azeite, e João, as cordas foram consumidas, mas nenhuma veste, nenhum pelo do seu corpo foi queimado. Então foi por isso que isolaram o apóstolo João na ilha de Patmos. E lá houve uma grande revelação de Deus, né? Lá na ilha de Patmos, sobre o que iria acontecer com o mundo e o que iria acontecer com as igrejas. Houve alguma repreensão? Houve. Nós, no decorrer desse estudo que nós vamos falar aqui, das 7 igrejas, as 7 épocas que existiram e que existem. As características daquelas igrejas, amados irmãos, são, pois, encontradas em 7 fases. São em 7 fases distintas de toda a história da igreja na terra, desde o Pentecoste até a volta de Cristo. Assim como para aquela cidade as cartas contêm elogios e repreensões. Aleluia! Para estas épocas de igreja, através dos séculos que se passaram. E nós vamos ver no decorrer deste assunto que está em pauta aqui, aleluia, o que ocorreu e o que vai ocorrer, o que está ocorrendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. As 7 igrejas também simboliza 7 tipos de igrejas. Por exemplo, escatologicamente encontrada nos últimos dias, significando nome, característica e época no tempo. Vamos lá. Primeiro, o livro de Éfesos, quer dizer, a igreja em Éfeso, quer dizer, autêntica, apostólica, ela viveu entre 30 a 100 anos depois de Cristo. Vai anotando aí. E Esmirna, quer dizer, Mirra em latim, igreja perseguida, atribulada, viveu entre 100 anos a 313 depois de Cristo. Vamos lá. Terceira igreja, Pérgamo, cidade grego, igreja mundana estatal, 313 a 590 depois de Cristo que ela viveu. Não estou falando de época. Tiatira, igreja papal corrupta, viveu entre 590 a 1517 depois de Cristo. Sarde, estamos na quinta, né? Sarde, igreja de reformada, entendendo? Essa é uma igreja morta. Viveu entre 1517 a 1730 depois de Cristo. Quer dizer, Sarde, igreja reforma morta. Ela viveu entre 1517 a 1730. Filadélfia, sexta igreja, veja só. Veja como vai se afunilando. Amor fraternal, no grego. Igreja missionária, evangelística, fiel, né? Viveu entre 1730 depois de Cristo até o arrebatamento. Quer dizer, ela vai viver até o arrebatamento. Laodiceia, essa é forte, né? Que pertence a Laodice, esposa, mulher de Antíoco II, né? O conquistador. Igreja morna, apóstata. Ela viveu entre 1900, ou viveu em 1900, depois de Cristo, até a segunda volta de Cristo.
Nós estamos falando das 7 igrejas da Ásia e nós vamos falar de passo a passo para que os irmãos venham entender em que época uma dessas igrejas nós estamos vivendo. Em cada carta ela existe uma mensagem central. Em cada carta ela existe uma mensagem central. Primeiro, Éfeso diz assim: deixaste o primeiro amor. Aí arrepende-te, tem uma mensagem central, te arrepende-te. Segundo, Hermina, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Pérgamo, tens lá os que seguem as doutrinas de Balaão, arrepende-te. São mensagens centrais, vamos lá. Tiatira, tolera Jezabel. Sarde, tem nome de que vive e está morto. Filadélfia, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Vamos lá, Laodiceia, nem és frio, nem é quente, estou a ponto de vomitar-te. Irmão, eu estou aqui querendo falar aqui de passo a passo sobre as igrejas. São pouquíssimas igrejas que pregam o Apocalipse, que falam das cartas do Apocalipse. Hoje é mais um bomborim dentro da igreja, das igrejas. Parou um pouco por causa deste problema invisível, desta guerra invisível que nós estamos vivendo. Mas é um bomborim dentro da igreja. Cultos místicos se esquecem de pregar a verdadeira palavra de Deus. E a verdadeira palavra de Deus temos que pregar. Doa quem doer. Se você quiser ouvir, ouça. Por isso que ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Para cada igreja, irmãos, Jesus se revelou com uma das características da visão de Cristo, de Cristo glorificado, viu? Como sendo aquele que tem a resposta para a necessidade daquela igreja. Primeiro, para a igreja ortodoxa e sempre esforçada, que em Éfeso, Cristo é aquele que tem as igrejas na sua palma da mão direita, mas é que ele sustenta a obra, porque Cristo é quem sustenta a obra, está tudo na sua palma da mão. Quando eu deixo de acreditar que Deus é quem sustenta a obra, aleluia, então, irmão, aí se torna meio perigoso, aleluia. Nós estamos aqui para falar de coisas que vêm enriquecer espiritual o crente, o cristão, a palavra de Deus. No decorrer deste estudo que nós estamos dando, as coisas vão esquentar um pouquinho, porque eu vou abrir parênteses para poder falar aqui aquilo que Deus colocar em meu coração. Para a igreja atribulada em Hermina, falamos de Éfeso lá em cima, né? Vamos repetir de Éfeso. Para a igreja de Jesus, revela com uma das características da visão de Cristo, glorificado como sendo aquele que tem a resposta para a necessidade daquela igreja. Para a igreja ortodoxa, sempre esforçada em Éfeso, que é a igreja ortodoxa, Cristo é aquele que tem as igrejas na sua palma da mão direita. Isto é que Ele é quem sustenta. Para a igreja atribulada em Hermina, na véspera do martírio, Jesus apresentando-se como aquele que havia experimentado a perseguição, até mesmo a morte havia vencido. A igreja mundana em Pérgamo, Cristo glorificado é quem maneja a espada, dividindo a igreja do mundo, separando a igreja do mundo. Para a igreja corrupta que é Tiatira, Cristo é Jesus com o olho como chamas de fogo. Para a igreja morta que é Sarde, Jesus tem os 7 Espíritos de Deus e pode ressuscitar os crentes da morte para a vida. A igreja missionária Filadélfia, Cristo é quem quer abrir a porta para a evangelização. Para a igreja morna, que é Laodiceia, Cristo é o fiel e verdadeiro testemunha, tirando da igreja a máscara da satisfação em si mesma. Aleluia. O negócio agora está entrando mais profundo. Por exemplo, o conteúdo das cartas. Nós vamos falar de passo a passo.
Os conteúdos das cartas do Apocalipse. Primeiro, Éfeso, ou Éfeso. Eu gosto muito de falar Éfeso, mas é Éfeso. A cidade de Éfeso era a principal cidade da província romana, chamada da Ásia, do tamanho do estado do Ceará. Quer dizer, Éfeso era o tamanho da cidade do Ceará. Pastor Lucas, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Compartilha com alguém aí em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Do tamanho da cidade do Ceará. E nela estava situado o templo da deusa Diana. Quer dizer, isso na igreja de Éfeso. O templo da igreja Diana. Aí você vai ver no decorrer daí que nós estamos aqui falando. Muito bom esse livro do Apocalipse que nós estamos lendo. Eu quero passar esses estudos para os irmãos que vêm entender a gravura e o tempo das igrejas que foi vivenciada naquele tempo. E nós estamos vivendo um tempo dela. Aleluia. Então, o templo da igreja de Diana é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O orgulho de Éfeso também, irmão. Segundo uma lenda, a cidade era o guardião da estátua de Júpiter, que caíra do céu. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, dizendo: Senhores, Éfesos, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da minha imagem que caiu de Júpiter? Se você pode ver isso na conversa do pastor João não, pode ver isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 35, e Atos dos Apóstolos 14 e 13. Aleluia. Que Júpiter, no entanto, ficava em frente à cidade de Listra, né? Você vai ver isso em 14 e 13 de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Que era adoradora, né? Adoradora da deusa Diana. E adorava o Júpiter, né? Que dissera que tinha caído do céu. Era uma cidade envolvida, irmão, em ocultismo, magia negra. Porém ali, o apóstolo Paulo fundou a igreja autêntica. O próprio apóstolo João escolheu Éfeso como um centro do seu trabalho na Ásia. E Maria, mãe de Cristo, como passara a morar com João após a crucificação, possivelmente viveu em Éfeso os últimos dias de sua vida. Atualmente a cidade Éfeso é somente só ruína. Os irmãos, deixa eu parar um pouco aqui, irmão, interromper, porque eu estou atendendo aqui o povo, estou no local do meu trabalho. Mas segura aí, compartilha com alguém, convida alguém para participar. Quiser fazer pergunta, faça, irmão. Deixar uma crítica, pode deixar. Estamos abertos aqui para todos os irmãos. Amém? Boa noite, irmão. Glória. Aleluia. Estamos aqui com o nosso pastor Lucas. O Williams e a Adriana está assistindo. A paz do Senhor, meu querido. Cristo nas vossas vidas. Nós não falando aqui, ainda estamos falando de Éfesos, né? A igreja de Éfeso, a primeira carta que o apóstolo João, em revelação de Jesus Cristo, começou a escrever. Então estamos falando aqui de Éfeso. Quer dizer, a igreja em Éfeso, quer dizer, o tempo na história dela, que ela viveu entre 30 e 100 anos depois de Cristo. Quer dizer, é uma igreja autêntica, onde Paulo, né? A qualidade dela era autêntica e ensinava a doutrina verdadeira. Glória a Deus. Era uma igreja de muitos trabalhos e esforços. Tinha paciência, perseverança, pois aprova os maus crentes, sofreu mais, não se cansou, não permitiu os maus na comunhão da igreja, odeia as obras dos nicolaítas, seita fundada por Nicolau, né, de Antioquia, infiltrado na igreja de Éfeso e Pérgamo, que procurava entrar em compromisso com o paganismo, a fim de permitir que os cristãos participassem em algumas das atividades sociais e religiosas da sociedade. O tempo de Nicolaitas pode ser uma forma helenizada de Balaão. Sendo assim, as duas seitas citadas podem ser a mesma. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá. Agora, o defeito dessa igreja. Louvado seja o nome de Jesus. O defeito dessa igreja, ela deixou, veja só, irmão, o defeito da igreja de Éfeso. Era uma igreja que não se cansou de lutar os maus costumes, né? Mas ela tinha um defeito.
Ela deixou do primeiro amor, cuidou da doutrina e da disciplina, mas esqueceu as primeiras obras. Está entendendo como é que é? Cuidou muito da doutrina, mas esqueceu o primeiro amor, as primeiras obras. A consequência viria em breve quando não esperaras, quando ela não esperava. Tirarei, quando o Senhor diz assim, tirarei do teu lugar o teu castiçal, né? Te arrepende, né? O conselho dele, veja só, o conselho de Cristo para esta igreja: lembra de onde caíste. Esta era a igreja do apóstolos, que começou no dia do Pentecoste, uma igreja que nasceu com milagre e avivamento, mas com o passar do tempo foi perdendo o seu poder e se tornou uma igreja ortodoxa, sem amor, que punia severamente aqueles que falhavam. Aleluia. Arrepende-te. Este mesmo conselho consta em outras cartas do Senhor às outras igrejas. A prática, as primeiras obras, este aviso dado à igreja de Efésio tem sido um alerta para cada cristão zeloso que procura andar com Deus, sempre procurar retornar ao primeiro amor, retomar as primeiras obras e buscar o reavivamento antes que esfrie, se torne um crente sem vida. E torne um crente sem vida. Isso é verdade. Tornar um crente sem vida, isso é terrível. Ser crente e não ter vida é terrível. Temos que ter vida com Cristo. Que adianta ser severo em um lado, ser duro de um lado, buscando a boa doutrina, mas eu perdi o primeiro amor, eu perdi as primeiras obras, né? Por isso que ele disse: lembra-te, pois, de onde tu caíste e te arrepende-te, se não venho sobre ti, tirarei de ti o teu castiçal. A recompensa desta igreja, quando o Senhor diz: ao vencedor darei a árvore da vida, paraíso de Deus, a recompensa aguarda os vencedores que perseveraram no amor e na verdade. Aqueles que desistem, abandonando para sempre o seu amor, não receberão, diz a Bíblia, não receberão o galardão. Jesus descreve a comunhão com Deus em termos que nos lembram do jardim do Éden. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim em que Deus andava, conforme diz o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 22 e versículo número 24. Aqueles que andam com Deus têm a esperança da vida no paraíso do Senhor. Glória a Deus. Isso sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que lutava, que não se cansava de lutar, gostava das boas doutrinas, né? Defendia a sã doutrina, mas ela esqueceu o primeiro amor, as primeiras obras. E ela não tinha o amor verdadeiro, gostava de guardar a prática da doutrina, defendendo a sã doutrina, mas esquecia de algo que era tão valioso, de ter o cuidado de repreender alguém. Aleluia. Então por isso que ele disse: volte ao primeiro amor. Vamos falar agora esta é a única cidade que permanece até hoje, Hermínio. Até hoje ela permanece, que com a grandeza que tinha no tempo de João, atualmente chama-se Izmir, e é o amor, cidade ali que fica ali entre a Turquia, né? Ela chama-se Izmir, ela fica ali na Turquia, se não me engano, numa parte asiática. Irmina era um centro do ministério, era o centro do ministério e o lugar do martírio de Policarpo, que fora separado para o episcopado.
pelo apóstolo João. A carta a esta igreja é a mais resumida das 7. Não contém nenhuma repreensão. A igreja de Esmirna, tempo na história, irmão, o tempo da história dela, de 100 a 313 depois de Cristo. A igreja perseguida, quer dizer, a mensagem, eu sei as tuas obras, a mensagem de Cristo para ela, eu sei as tuas obras, sei das tuas tribulações, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Não temas as coisas que há de perder, de padecer. O diabo lançará alguns na prisão. Terás uma tribulação de 10 dias. Aí diz, ser fiel até a morte. Esse é o segredo, ser fiel até a morte. O período da igreja de Esmirna foi o tempo dos martírios, né? Os cristãos eram perseguidos e mortos, jogados nas arenas de leões, crucificados ou queimados em fogueiras. O destino dos apóstolos, todos os apóstolos que andavam com Cristo, morreram como mártires, com exceção de 2. Vamos lá, Judas Iscariotes, que traiu Jesus e acabou se enforcando, e João, que após ser exilado da ilha de Pátimo, obteve uma liberdade e morreu de morte natural. Com os demais apóstolos ocorreu o seguinte: Paulo não era apóstolo oficialmente, foi considerado apóstolo do gentio por causa da sua grande obra missionária nos países gentílicos. Foi decapitado em Roma por ordem de Nero. Vamos lá. Matias ficou no lugar de Judas Iscariote e foi martirizado na Antioquia, ou Etiópia, perdão. Simão, que é o Zelote, foi crucificado. Tiago, o mais jovem dos apóstolos, ele pregou na Palestina e no Egito, sendo ali crucificado. Tiago, o mais velho, pregou em Jerusalém e na Judéia e foi decapitado por Herodes. Mateus morreu como mártir na Etiópia. Tomé, vamos lá, estou falando aqui, irmão, para que a gente venha a entender as cartas apocalípticas. Tomé, ele pregou na Pérsia e na Índia, sendo martirizado perto de Medras, no monte de São Tomé. Bartolomeu serviu como missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Filipe pregou na Frígia e morreu como mártir em Hirápolis. André pregou na Grécia na Grécia e na Ásia Menor, e foi crucificado. Simeão Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia. Esteve em Roma, onde foi crucificado com a cabeça para baixo, né? Se sofremos também com ele, irmão, reinaremos, e se o negarmos, também ele nos negará. Se eu sofro com Cristo hoje, se você sofre com Cristo hoje, glória a Deus, nós iremos reinar com ele. Mas se eu negar o Senhor, infelizmente, nós vamos ouvir uma palavra nesse dia do arrebatamento. Ele vai dizer, não te conheço. Isso, 2 Timóteo capítulo 2, do versículo de número 12. A recompensa desta igreja, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:11. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ao vencedor, irmão. Interessante que ele fala, não é o que perdeu, não é aquele que perder, não é aquele que no meio do caminho desistiu. Ele diz aquele que vencer. Interessante, né? Apocalipse 2:11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Oh, glória ao nome do Senhor. De nenhum modo, irmão, sofrerá dano de segunda morte, como ele diz. O castigo eterno, né? Conforme Apocalipse capítulo 20,
versículo 6, versículo 14, Apocalipse 21 e versículo 8. Os perseguidores poderiam até causar a primeira morte, mas os fiéis não sofreriam a segunda morte. Você veja aí, em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28. Tá vendo como essa carta, né, foi pequena? Então vamos falar sobre agora de Pérgamo. Glória ao nome de Jesus. Eu sei que são poucas pessoas que gostam desse tipo de mensagens. Glória a Deus, né? Eu sei que essas mensagens, ela não atrai muito público para ouvir. Bom é quando é na igreja, irmão, quando pega o povo de surpresa e quando Deus quer falar. Aí pega, não tem como fugir. Eu sei que o público dessa mensagem são pouco. Os ouvintes que querem aprender são pouquíssimos, mas ainda tem os guerreiros que estão aí nos assistindo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos falar da igreja de Pérgamo agora. A terceira igreja, a terceira carta. Tem muita coisa para nós falarmos, Senhor. Vamos aqui, se Deus permitir, vamos chegar até o fim, em nome de Jesus. A cidade de Pérgamo ficava situada à beira do Caio. A cidade era famosa não somente pela biblioteca de 200.000 volumes, mas também pelo magnífico templo aos deuses Esculápio, a quem se atribuiu a cura de doenças e a ressurreição dos mortos. Aí diz assim: dorme. Do nome da cidade vem o termo pergaminho. Esta cidade era um lugar de imoralidade, mas de que qualquer outra cidade de... Então, o Senhor mandou dizer à igreja desta cidade: eu sei onde habita e que onde está o trono de Satanás. Está engrossando o caldo, né? A igreja de Pérgamo, quer dizer, que é o tempo dela, da igreja de Pérgamo. Glória a Deus. A igreja de Pérgamo, no tempo da história, em 313 a 590 depois de Cristo, quer dizer, conhecida como a igreja mundana. A qualidade dessa igreja, aí diz: eu sei a tua obra. Realmente, o Senhor conhece as nossas obras. Retens o meu nome, não negaste a minha fé. Antipas, minha fiel ou testemunha, foi morto entre vós. O defeito dessa igreja, irmão, sabe qual foi? Aí diz assim: tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aí o conselho: arrepende-te. A consequência: virei contra ti e batalharei com a espada da minha boca. A espada da boca é a palavra de Deus. A recompensa, Apocalipse 2,17: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Glória a Deus. Aleluia. O maná escondido, quer dizer, aqueles que recusarem qualquer participação na mesa dos demônios, seriam sustentados pelo maná de Deus. Jesus é o maná dado pelo Pai, conforme diz o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 31. Aí você vai até o versículo 65 se quiser ler. Ele sustenta os fiéis e lhe dá vida. A mensagem de Jesus continua ocultar para os sábios deste mundo, conforme diz Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 10. Ele esconde dos sábios,
os escondidos, mas revela a um dos meus, a um dos pequeninos, como ele diz. Quando ele falou da pedrinha, uma pedrinha branca com um nome novo escrito, quer dizer, um nome novo, frequentemente sugeria uma nova direção na vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. Exemplo, Abraão, aí Deus disse Abrão, era Abrão, Deus chamou de Abraão. Sarai, ele chamou de Sara. Jacó chamou de Israel. Em Isaías capítulo 66, versículo 2 ao 4, desamparada e desolada receberam nomes novos, minha delícia, desposada, mostrando a bênção de estar com Deus. Deus sempre muda o nome. Quem está com Cristo, ele dará um novo nome. Foi um exemplo que eu falei aqui. Você veja aí em 3,12. A pedrinha branca pode incluir vários significados, conforme os costumes da época. Pedras brancas foram usadas para indicar a inocência de pessoas acusadas de crimes. Jesus inocenta os seus seguidores fiéis. Presta atenção. Pedras brancas foram dadas aos escravos libertados para mostrar sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial, conforme diz Filipenses capítulo 3, versículo 20. Eles foram usados pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite que os fiéis a entrarem na presença dele para o seu banquete, conforme Apocalipse 19, versículo 6 ao 9, também foram dados aos vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalha. E os fiéis são vencedores, que receberão o prêmio, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7 ao 8. Glória ao nome de Jesus. Vamos falar da igreja de Tiatira. Lembra? Vamos entrar mais profundo sobre a igreja de Tiatira. Tem muita coisa, irmão, para nós falarmos. Glória ao nome de Jesus. Irmão, quando Deus ele nos chama para um propósito, a gente não deve ter medo. A gente deve ter medo de perder o lugar do céu. Isso sim. Nós não devemos ter medo de fazer a vontade de Deus, que é mais importante. Amém? Vamos falar da igreja de Tiatira. O que é que os irmãos acham desse estudo que nós estamos trazendo aqui para os irmãos? Eu não sou sábio, irmão. Eu sou apenas um contador de história. Aleluia. É por isso que às vezes causa um pouco de... Deixa pra lá, vamos orar. Deixar como Jesus. A igreja de Tiatira, cidade, a rica cidade de Tiatira, né, irmão? Era conhecida como um centro comercial no fértil vale do rio Lico. Era também a cidade de Lídia, a qual talvez tratando seu ofício de vender púrpura. Atos capítulo 16. Ouviu a pregação do apóstolo Paulo e foi salva. Não sabemos se foi ela quem levou o evangelho para Tiatira. Entendeu? Que havia a próspera igreja na cidade. A igreja de Tiatira, num tempo na história, entre 590 a 1517 depois de Cristo, a igreja corrupta papal. Qualidade, conheço a tua caridade e amor. Caridade e amor. Serviço, fé e paciência. Tuas últimas obras são mais que as primeiras. O defeito da igreja: tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Dá-lhe
tempo para que se arrepende-se e não se arrependeu. A consequência: eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Ferirei de morte os seus filhos. Aleluia. Um certo tempo desse aí, alguém me fez essa pergunta sobre isso, que porarei você numa cama e a quem adulteraram com ela, com a prostituta, né? Aí vem também aquela prostituta que aparece no grande mar, né? A palavra igreja está no feminino, não é isso? Então nós somos a noiva do Cordeiro, entendeu? Quando lá em Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade vossa com o mundo é inimizade com Deus, né? Então, quando diz: colocarei você numa cama e você adulterará, conforme aqueles que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Quer dizer, as pessoas que cometem pecado, irmão. O pecado é um ato de adulterar-se com Deus. A noiva traindo o noivo. Estão me entendendo, igreja? O período dessa igreja é maior de todos. Foi a época em que as trevas cobriram a verdadeira igreja. A idolatria, o culto às relíquias e aos santos, o sacrifício de missa e batismo de criança e celibato clerical e muitos outros dogmas de homens foram introduzidos no seio da igreja, e a verdadeira doutrina foi consumida. Sério, né? Glória ao nome de Jesus. A recompensa, glória a Deus. A autoridade sobre as nações, os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens poderosos desta cidade, deste mundo, até do poder do governo. Mas os vencedores dominariam sobre as nações com o poder do ungido de Deus. Nós poderemos até comparar a linguagem deste texto com o Salmo, no Salmo 2, do verso 8 e 9. Jesus daria aos fiéis o privilégio de participar deste vitorioso reino messiânico. Aí você veja aí Apocalipse 5, 9 ao 10, e Romanos capítulo 5, versículo 17, Efésios capítulo 2, versículo 6. Você pode aí reparar em nome de Jesus. Se vocês ouvirem algum barulho é porque o carro do lixo está passando. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Queridos, a estrela da manhã, Jesus, e a estrela, conforme lá em Apocalipse 22, 16, veja também em Pedro, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, qual maior recompensa para o vencedor do que chegar ao eterno dia, iluminado para sempre pela luz do nosso Senhor Jesus Cristo? Hein, irmão? Nós vamos falar daqui a pouco, vamos falar sobre a igreja de Sardes. A cidade de Sardes era a antiga capital da Lídia, o império do célebre e do rico Creso. A cidade situada no sopé da montanha Timolo, à beira do Pactolo, era famosa pelas suas riquezas e luxo. Conforme a tradição, Sardes foi a primeira cidade dessa região a receber o evangelho sob a pregação do apóstolo João. Também foi a primeira a desviar-se da fé e uma das primeiras a virar ruínas. A igreja em Sardes, quer dizer, o tempo dela na história, entre 1517 a 1730 depois de Cristo. A igreja morna, é uma igreja morna, quer dizer, a qualidade dela
Tem pessoas que não contaminaram seus vestidos, comigo andarão de branco. Você tem visto as qualidades das igrejas, o defeito de cada uma. Vamos ver o defeito dessa. Tem nome de que vive, mas está morto. Tem nome de que vive, mas está morto. Se pudermos abrir um parênteses aqui e falar, quantas pessoas não estão mortas dentro da igreja? Tem nome, mas está morto espiritualmente. Muitos se deixam levar por meros pentecostes, que se diz aí, meros movimentos que às vezes somente anima naquele momento, e vai passando-se, vai adoecendo o espiritual, o tempo vai se passando e mudança alguma. Cai no poder, mas levanta sem poder, né, irmão? Roda no poder, mas quando senta, está fora do poder. Não tem nenhum tipo de espiritualidade alguma. Aleluia. Tem nome de que vive, mas está morto. A igreja vivia desta forma, tendo aparência de que vive, mas está morto. Cheio de poder, cheio de pulo, cheio de línguas estranhas, cheio do reteté, como se diz aí, que eu não procurei na Bíblia o reteté e não encontrei. Aleluia. Mas se esquecendo do principal, que é a vida com Jesus. Eu quero morar no céu, e quero que você também more no céu. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Tem nome de que vive, mas está morto. Aí diz: não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus, pondo-se também a entender como não achei as obras completas, a grande inclinação para se começar várias obras, sem completar que já começamos. Obras incompletas, né? Existem pessoas desse jeito. Interessante, irmão. Quero trazer um fato aqui, e quero pedir aqui permissão aos irmãos para poder falar sobre que desceu agora algo tão tremendo, que às vezes tem pessoas que dizem: Deus mandou vir para cá, aí passa uma água, passa um tempo, aí quando o caldo começa a engrossar, sai, diz que Deus já mandou ir para outro lugar. Calma. Que Deus é esse? Né? A consequência dessa igreja, irmão: se não vigiares, virei contra ti como um ladrão. Se não vigiares, eu virei contra ti como um ladrão. E aí? Vamos vigiar? E como é que se vigia, pastor? Quer que eu fale? Como é que eu posso vigiar? A forma de que eu possa vigiar é eu deixar de falar de A ou de B. Aleluia. Colocar mais o joelho em terra, falar com Jesus constantemente, tempo e fora de tempo. Esquecer um pouco daquilo que traz o mal para ti e se apegar com Cristo. Aleluia. É o único solução para a nossa vida, é vigiar. E o conselho do Senhor para essa igreja: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras ou as tuas obras na presença do meu Deus. As tuas obras não é completa, não é perfeita diante do meu Deus. Tenho achado defeito. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. Aqui existe uma ordenança para consolidar os fracos na fé. O Senhor diz: olha, te arrepende, vigia, vai lá, fortalece aqueles fracos da fé, vai lá, levanta. Seja o meu missionário, seja o meu canal. Aleluia. Aqui existe uma ordenança de Deus. Consolida, fortalece os fracos na fé, que estão para morrer. Quem sabe as obras incompletas fossem o descanso
com os mais fracos que estavam para morrer na fé. Quantas pessoas dentro da igreja precisando de você, morrendo na fé, e você está perdendo tempo falando a vida dos outros. Meu Deus do céu, arrepende-te. A Bíblia é quem pede, irmão. Não é o pastor João, não é o pastor da sua igreja, não é o presbítero, não é o diácono. É você. Aleluia. Se tu visse o teu irmão fazendo alguma coisa errada, ora por ele, convence ele que está errado. Mas não sai espalhando, não sai falando, não para numa esquina para falar dele, porque você está perdendo tempo, está perdendo o rumo do céu com isto. Eita, lamantriaçou, rediquimintriaçou, alamandachai. Deus é tremendo. A vontade aqui é de pular, irmão, na presença de Deus. Glória ao nome de Jesus. Porque eu pulo também. Quando Deus manda pular, aquela emoção vem todo no meu corpo, eu pulo, irmão. Se Deus mandar pular, eu pulo. Estou no local do meu trabalho, não quero saber, eu sou crente. Eu sou um cristão, sou chamado por Deus. Grande é o nome de Jesus. Tempo da igreja se preparar com Cristo, irmão. Tempo da gente botar a nossa vida em ordem. Tempo da gente juntar o pé. Aleluia. Se teu irmão errou, se teu irmão está errando, vai lá convence ele. Se tu convencer ele, tu ganhaste teu irmão. Mas para de falar dele na esquina. Para de te fazer aglomeração para falar de A ou de B, que tu vai perder teu tempo, tu vai perder tua salvação. Aleluia. Aí Deus tem uma promessa para essa igreja, oh, glória, aleluia. Ao vencedor, né, irmão? Ao que vencer será vestido de vestes brancas. As vestes brancas simbolizam a justiça. Aleluia. Coisa boa não de passar perseguição aqui. Não é boa não, né, irmão? Mas é bom a gente passar perseguição aqui, porque a perseguição aqui nos ajuda a chegar junto de Deus. É bom a gente ser mal falado aqui, porque as más línguas te faz te chegar perto de Deus. É muito bom ser rejeitado aqui, porque lá em cima tu vai ser aceito por Deus. Aleluia. É muito bom você ser desacreditado, mas é acreditado por Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Eita Jesus, glória a Deus. Porque de maneira alguma, irmãos, de maneira nenhuma, o Senhor vai riscar o teu nome, vai riscar o nome, aleluia, do livro da vida. O nome dos mortos, aleluia, não podem fazer parte do livro da vida. Então você quer fazer parte do livro da vida? Vamos juntar os nossos pés diante do Senhor, porque eu quero subir. Eu não quero perder meu tempo sentado na cadeira. Eu não quero perder o tempo apenas com o nome de pastor. Essas nomenclaturas, irmãos, que tem derrubado muitos homens que se diz de Deus aí. Pessoas que têm, irmão, se ungido, se dizendo um pastor e corrompendo as igrejas de Deus aí fora, sujando a imagem da igreja, sujando os nomes dos cristãos, envergonhando a Deus. Aleluia. Porque nomenclaturas não vai levar ninguém ao céu. Falei, pronto, falei. Glória a Deus. Falei. Confessarei, como diz aqui o Senhor para ele, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Quer dizer, uma referência ao texto de Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Dentro da igreja morta, o Senhor levanta um grupo de vencedores. Esta promessa são para eles, ao que vencer. Né, irmão? É sério, é muito sério.
essas cartas apocalípticas, que é escatologicamente, promessas futuras, promessas que já aconteceram, outras que estão para acontecer. Fala profundamente para nós pastores das igrejas. Cada igreja um tempo, e vivemos um tempo de uma igreja, e nós vamos chegar lá. Filadélfia. São essas duas igrejas, Filadélfia e a igreja de Laodiceias, que estamos nesse tempo dessas duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia, a sexta igreja a receber o aviso de Deus, a carta de Deus. Filadélfia era uma igreja, era uma cidade de Lídia, 40 quilômetros distante de Sardes, edificada por Atalo Filadelfo, rei de Pérgamo. Veja só, irmão. Quer dizer, ela foi edificada por Atalo Filadelfo, rei de Pérgamo. A igreja em Filadélfia, que é o tempo dela, o tempo da história, de 1730 a 1730 depois de Cristo, até o arrebatamento. Veja só, é possível uma igreja ser irrepreensível? É possível uma igreja ser irrepreensível, irmãos? A igreja de Sardes, ou a igreja de Esmirna, de Filadélfia, era de 7. São as únicas que o Senhor não tinha nenhuma repreensão. A qualidade dessa igreja de Filadélfia é: guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. A promessa de Deus para essa igreja: pus diante de ti uma porta aberta. Os das sinagogas de Satanás virão e adorarão prostrados aos teus pés. Eu te guardarei da hora da tentação. A recompensa ao vencedor, né, irmão? De Apocalipse 12:13. Ao vencedor falo-ei coluna, eu farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor falo-ei coluna do santuário do meu Deus. As colunas de Filadélfia, irmãos, racharam, caíram em um terremoto algumas décadas antes, mas a coluna no verdadeiro templo de Deus jamais sairão ou serão destruídas. As colunas não são pedras, são colunas vivas e firmes. Jesus não fala somente de líderes, mas igreja. Nós vemos aqui em Gálatas capítulo 2, do versículo 9, mas de todos os fiéis que vêm com ele, os discípulos do Senhor são os mesmo tempo pedras vivas, sacerdote. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 ao 9. Somos pedras vivas, somos colunas vivas, somos coluna de Deus. As colunas da igreja de Filadélfia, elas se ruíram, caíram, tombaram. Mas o Senhor está falando da coluna que é você. Ele está falando da coluna que sou eu. Ele está falando da coluna pedra viva que somos nós. Aleluia. Por isso que quando ele chama de Pedro, ele chama de Petros, pedra pequena. Glória ao nome de Jesus. Ele diz: gravarei, o Senhor dizendo, eu gravarei sobre ele várias descrições mostraram a posição privilegiada do vencedor. Nomes gravados sugerem posse. O vencedor pertence a Deus. Ele faz parte do povo da propriedade exclusiva de Deus. Você faz parte. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ele
também pertence à cidade de Deus, a Nova Jerusalém e a noiva de Cristo. Apocalipse 21, 2. Ao vencedor faz parte da noiva, da igreja, que pertence somente a Jesus. Ele recebe também o nome de Cristo. Jesus confessa ou confessará abertamente os nomes dos seus servos, conforme diz Mateus, capítulo 10, versículo 32. Ele vai confessar o teu nome, porque você não negou o nome dele diante do povo, diante da sociedade, diante do teu trabalho, diante dos teus amigos, de onde você esteja. Você não negou o nome dele. Quando a gente não nega o nome de Cristo, aleluia, ele vai ter prazer de anunciar o teu nome entre todas as nações, entre todos aqueles que estiverem lá. Ele vai anunciar, ele vai confessar também que ele é o teu Deus. A igreja de Filadélfia, irmão, é uma igreja fiel. Nasceu no avivamento. Isso mesmo. Após a reforma protestante, ela segue paralela com a igreja Laodiceia, a igreja morna nos últimos dias da história da igreja. Você veja bem, Júlio Germano está assistindo. Pai do Senhor, meu querido, você está onde? Você está em Goiás ainda? É em Goiás, né? O senhor está? Glória ao nome de Jesus. Então essa igreja que nós estamos falando, de Filadélfia, a penúltima igreja que nós vamos falar, daqui a pouco nós vamos entrar em Laodiceia. Glória a Deus. E Júlio tem um grande conhecimento, esse camarada de Deus aí, Deus tem chamado para grande obra. Glória a Deus. Aonde é que o senhor está, irmão? O senhor está em que local? No estado brasileiro. Glória ao nome de Jesus. Veja bem, sendo separados no dia da colheita. Note que a igreja de Filadélfia encerra no dia do arrebatamento, pois ela não vai passar pelos 7 anos da grande tribulação. Já a igreja de Laodiceia, ela continua até a segunda vinda de Cristo e logo após a 7 anos do reinado do anticristo. Glória ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos entrar para a 7ª igreja, Laodiceia. Ai! Perdão, irmão. Não, aqui água para refrescar a garganta. Aleluia. De olho na live, de olho nas câmeras. Glória ao nome de Jesus. Cidade de Laodiceia. Eita Jesus. Era uma cidade. A igreja de Laodiceia, irmão, era uma cidade sobre o rio Lico, famosa pelos amplos muros e como Roma, amplos muros e como Roma edificada sobre 7 montes. Parece que o apóstolo Paulo se esforçou para introduzir o evangelho em Laodiceia, de onde de onde escreveu uma epístola acerca da qual se refere em Colosso, né? Capítulo 4 de Colossenses e versículo 16. A cidade foi destruída por um terremoto em 62 depois de Cristo e reconstruída por seus próprios povos, o qual se orgulhava de o fazer sem pedir auxílio ao governo. Perdão. Era uma das mais ricas cidades da Ásia. Aleluia. Coisa boa estar na presença de Deus. Falar de Jesus é ótimo. Então, como eu disse para os irmãos, que Paulo ele se esforçou para levar o evangelho para Laodiceia, de onde ele escreveu uma epístola acerca da qual se refere em Colossenses, capítulo 4, versículo 16. A cidade foi destruída por um terremoto em 62 depois de Cristo. Segura aí. E construída por seu próprio povo, a qual se orgulhava de fazer sem pedir o auxílio do governo. Era uma das mais ricas cidades da Ásia, pois os rebanhos de ovelhas daquela região produziam excelente lã negra de um altíssimo preço. Por isso, os moradores de Laodiceia e a achavam ricos e bem vestidos. Ali também era produzido um colírio valioso
e único, procurado por todas as outras cidades da região e até outros países em sua carta. O Senhor Jesus ignora estes valores materiais e diz como vê aquele povo pobre, cego e nu. Vamos lá. A igreja em Laodiceia. Tempo na história. 1900 até a segunda volta de Cristo. Essa igreja vai perdurar. Ela vem desde 1900 até a segunda volta de Cristo. Ninguém é obrigado a acreditar em mim. Mas quiser pesquisar, pesquise e você vai encontrar a verdade. Amém? Ao contrário da igreja em Filadélfia, que não houve nenhuma repreensão, a igreja em Laodiceia não recebeu nenhum elogio do Senhor. Esta igreja é chamada de apóstata, pois tem negado o seu Senhor através das suas atitudes mundanas. É forte, né, irmão? É muito forte. Atitudes mundanas. Isso tem entristecido. A pergunta que não me deixa calar: essas atitudes têm entrado dentro da igreja? Mundanismo? Muitos líderes têm permitido para não perder as ovelhas, né, irmão? Porque se formos fazer cobranças, a primeira coisa vai dizer: quem salva é Jesus. Então, porque sem salva é Jesus, nós vamos ter que deixar de pregar a palavra como ela é, né, irmão? Infelizmente. Por isso que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitas pessoas. O amor se esfriará de quase todos os povos. Mateus 24. Você pode ler Mateus 24, versículo 12. Ele vai dizer: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. O defeito dessa igreja nem é frio, nem quente. Eu quero falar sobre isso daqui a pouco, viu? A consequência: vomitar-te-ei da minha boca. Água morna é usada para provocar vômito. Talvez você possa dizer: mas peraí, pastor, eu tomo chá. Chá. Mas morne uma água e tome para ver. Ela provoca ânsia de vômito. Por isso que o Senhor disse: tu nem és frio, nem quente, és morno, vou vomitar da minha boca. Eu repreendo e castigo todos quantos eu amo. A palavra do Senhor. O conselho: compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos de brancos, para que te vista, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na casa dele, vou entrar na tua casa, vou cear contigo e tu vais cear comigo. É o Senhor que diz. Vamos ver a recompensa dessa igreja de Laodiceia, irmão? Capítulo 3, versículo 21 e 22. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Versículo 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele fala no plural, né? Não é a igreja, ele fala no plural: às igrejas. Glória a Deus. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Os vencedores terão o privilégio, irmão, de reinar com Cristo, conforme nós vivemos aqui Apocalipse 2, 26 e 27 e capítulo 20, versículo 4. A tal honra não seria para um orgulhoso e o autossuficiente, mas para os humildes, obedientes a Jesus. Quer dizer que o obediente foi, o obediente até o Pai, ao Pai, se exaltado ao lado dele. Jesus, ele foi
obediente até o fim, obedeceu até o fim, foi fiel até o fim e sentou do lado do Pai. E Ele quer dar esse direito, essa honra para mim. Ele quer dar essa honra para você. Ele quer dar essa honra para a igreja dele. Eu não falo igreja de templo, irmão, feito por mão de homens. Eu falo igreja nós, você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Somente nós que somos, somente os obedientes serão exaltados com Cristo. Somente os obedientes são exaltados com Jesus. Não é o desobediente, os obedientes. Cristo, ele sofreu por mim e você. Ele sofreu. Foi humilhado. Mas venceu e sentou do lado do Pai. E Ele quer dar essa honra para você. Ele quer dar essa honra para mim. Para sentar do seu trono, do lado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Apesar, irmão, de vivermos nos dias da igreja morna, existe também a igreja fiel, irrepreensiva. É esta igreja que o Senhor Jesus vem buscar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, venha. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Para todas as igrejas de todas as épocas, as cidades, as mensagens final do Senhor Jesus é: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja só, irmão. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna. A igreja morna quer dizer que é uma igreja dividida. Vamos dizer assim, uma igreja que vive num equilíbrio espiritual. Perdão, a garganta secou. Que vive num equilíbrio espiritual. Crescemos ouvindo essa palavra, que temos que ser equilibrados na vida social. Isso é verdade. Mas no reino espiritual, não devemos ser equilibrados. O equilíbrio no reino espiritual traz destruição. Então, quando ele diz que tu não és quente, nem és frio, és morno, eu vou vomitar cheio de minha boca. Então, o quente é o extremo, o gelado também é o extremo. E o morno é o equilíbrio entre o quente e o frio. Aleluia. Exemplo. De noite, estou na igreja. Glória e aleluia. De dia, sou outra pessoa. Está entendendo como é que eu estou querendo falar? Que Deus está querendo falar para nós? Entendeu, irmão? Como essa igreja de Laodiceia era tão desequilibrada espiritual, né? Porque nós sabemos que essa igreja de Laodiceia, ela tinha um outro nome que era Dióspolis, né, irmão? Não quero falar aqui, que eu já falei para os irmãos. Era Dióspolis, e o conquistador ele mudou o nome e homenageou sua esposa, Nicéias, e botou de Laodiceia. Era uma igreja, um povo pagão, um povo que não precisava de ajuda de ninguém. Era uma das igrejas mais ricas que tinha. Uma cidade mais rica que tinha era Laodiceia. E ela não precisou de ajuda de ninguém para reconstruir depois da destruição 60 depois de Cristo. E ela, ao crescer tanto, e achava que não precisava de ajuda de mais ninguém. E o Senhor pede para que ela se arrependa, porque ela não passa a ser miserável, cega, pobre e nua. Porque Deus, ele não olha para os bens materiais do homem. Ele pode ser rico o que for. Ele pode ter o que ele tem. Mas Deus não dá valor a essas qualidades materiais. Deus quer saber que é algo importante, que é a tua vida com Ele. É isso que Ele quer. A tua vida com Ele. Porque eu, João Carlos, não quer perder tempo sentado na cadeira. Não quer perder um tempo. Porque eu estou chegando numa faixa etária de idade. E não sei quanto tempo eu vou viver na terra. Então eu quero aproveitar este momento. Aproveitar a oportunidade que Deus está me dando para fazer a vontade dEle conforme Ele quer que eu faça.
que eu pregue segundo o que Ele manda pregar, que eu fale segundo aquilo que Ele manda falar, porque eu não quero agradar você e nem quero massagear o teu ego, nem quero massagear ou alimentar o teu erro, mas eu quero trazer uma mensagem que fale ao teu coração, que mude o rumo da tua história, para que você possa reinar com Cristo. Difícil está e mais difícil vai ficar. Aleluia. Mas em nossas vidas existem batalhas e existe vitória, né? E a maior vitória é nós chegarmos às mansões celestiais. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, bom é quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo para fazer conforme Ele nos toca fazer, nos orienta a fazer. Glória ao nome de Jesus. E por isso que hoje eu sofro, mas sofro com Cristo. Não é fácil. Irmão, não é fácil. É difícil. Receber tapinha nas costas, mas Deus conta uma história, irmão. Deus conta uma história. Aleluia. Não é preciso tão muitas línguas estranhas, não. Só basta você estar no Espírito, que o Espírito de Deus se contata com o teu Espírito e começa a contar uma história. Tem um hino que diz: deixa que fale, enquanto fala você louva o nome. Não é assim? Aleluia. E por isso, irmão, para todas as igrejas que o Senhor falou nessa noite, que nós falamos aqui, eu não quero ir mais adiante, porque não quero ser tão enfadonho com os irmãos, mas eu quero dizer: o que é que você quer para a sua vida? Você quer ficar do mesmo jeito que você está? Ou você quer dar uma guinada, dar uma reviravolta na tua vida? Eu não estou dizendo dar um giro de 360 graus na sua vida, não, porque o giro de 360 graus é uma volta que para no mesmo lugar. Eu quero dar uma guinada, dar uma alavancada, feita aquela mulher que sofria 12 anos. Ela deu uma guinada na vida dela, ela tomou uma posição e foi até Jesus e disse: eu quero minha vida mudada. E aí? Você quer continuar do mesmo jeito? Você quer continuar da mesma forma? Irmão, existem pessoas que falam: pastor, olha, eu vou ter que cair no poder de Deus e se levantar do mesmo jeito. Que adianta? Que adianta, irmão, estar dentro da igreja, pulando, marchando, falando em línguas estranhas, mas continuar do mesmo jeito, uma vida monótona espiritualmente? Deus quer mudança na nossa vida. Oh, glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Deus quer que nós paramos com nossos cultos místicos que existem dentro das igrejas. Pessoas que seguem pessoas. Existe igreja por aí, irmão, que não é conhecida pelo nome, nem pelo nome do pastor. É conhecida pela igreja da irmã fulana de tal, a igreja do irmão fulano de tal. Não é conhecida pelo nome da igreja, nem conhecida pelo nome do pastor, que se mata orando pelas ovelhas, lutando pelas ovelhas, e é conhecido porque o irmão fala em línguas estranhas, o irmão pula, é conhecido a igreja do irmão fulano de tal, e se esquece que o dono da igreja é Jesus. Por isso que muitas vezes igrejas por aí estão se desmantelando aí por causa dessas divisões que existem dentro das igrejas. Irmão, vamos deixar dessas picuinhas que não levam a nada. Eu prego melhor, eu canto melhor, eu faço melhor. Faz é nada. Se Jesus não estiver com você, você não faz é nada. Eu falo isso, irmão, com propriedade. Você não faz é nada. Se você é canal de Deus, você faz o que Deus quer que Ele quer que você faça. Você é guiado por Deus. E se for guiado por Deus, tem que fazer o que Ele quer. Não faz como você quer, não. Aleluia. Talvez eu seja um crente quadrado. Talvez eu seja um crente que não seja empurrado por qualquer coisa. Mas eu aprendi
que devemos obedecer a Deus acima de tudo. Acima de tudo, obedecer a Deus, porque é Ele que vai me conduzir ao céu. Queridos, graças a Deus chegamos no final desta live. Falamos das 7 igrejas, os períodos das igrejas, o ano que ela viveu, como ela surgiu, como ela chegou, conselho, o que Jesus deixou para ela, alerta, né, para as igrejas, que serve para a gente também. Como a igreja de Laodiceia era uma igreja morna, que vivia mornamente dentro da igreja, o povo que existia dentro da igreja, vivendo morno. E Deus quer um despertamento espiritual para a igreja. Pegue esse tempo que nós estamos vivendo, essa quarentena, onde as igrejas estão, pela lei, obrigadas a se manter fechada. Pegue esse exemplo e imagine, o dia do arrebatamento vai ser pior. Talvez seja ao contrário no dia do arrebatamento. Muitas igrejas vão estar cheias das pessoas que ficaram. Alguns pastores vão ficar. São muitos. Vão procurar as igrejas. Talvez no dia do arrebatamento a igreja vai estar cheia. Hoje, como estamos vivendo no prenúncio da volta de Cristo, a igreja é obrigatoriamente fechada pela lei, a igreja vazia. A figura, diferentemente do arrebatamento, a igreja provavelmente vai estar cheia de pessoas que ficaram e vai buscar o Senhor, e as portas vão estar fechadas. Oxalá que todos se apeguem à palavra do Senhor. Oxalá que todos se unam com os outros e deixar que Cristo trabalhe e que Ele haja. Amados, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.